Olá, tudo bem? Eu sou o Raul Marcelo e estamos começando mais um programa Raul Convida aqui no canal 7 da NET, a nossa TV comunitária. Recebendo hoje dois convidados muito interessantes. O Dr. Hugo Batalha, que vai conversar com a gente sobre a situação da segurança pública no Brasil, alguns casos emblemáticos que nós estamos vivendo nesse exato momento, um muito caro para a sociedade sorocabana, o caso da Patrícia Koik, assassinada recentemente no Rio de Janeiro. E o outro, o caso emblemático nacional e internacional da nossa vereadora Marielle Franco, 30 dias do seu assassinato e até agora, segundo o ministro Raul Jungmann, nada. Vamos conversar sobre essa situação, também um pouco da visão do Dr. Hugo Batalha sobre a situação da segurança pública no Brasil, saídas, caminhos para tentar reverter essa quase guerra civil que infelizmente nosso país atravessa. Mais de 60 mil homicídios no ano passado, é um dado assustador. Recebendo aqui também Zeca Colares, e eu estou impressionado porque vocês sabem que eu adoro música caipira, né? Sou fã do Renato Teixeira, já fui em vários shows dele, e hoje nós estamos com alguém aqui que conhece pessoalmente, tem um trabalho fantástico nessa área. Violeiro, tá com uma viola maravilhosa aqui, Zeca Colares, obrigado por aceitar o convite. Obrigado. Tá joia? E já estou dizendo que nós vamos ter aqui, ó, para quem entrar em contato no zap do programa, os primeiros 4 que entrarem em contato, o zap do programa é o 15996724972. A produção vai colocar no GC aqui embaixo, 996724972. Nós vamos fazer o seguinte, os primeiros 2 do zap e os primeiros 2 do Facebook ou do YouTube, hein? Aí a gente vai fazer aqui a distribuição dos CDs do Zeca Colares, Estações e os Pés Descalços. E eu já abri aqui o CD, tem um trabalho, porque eu adoro o disco, né? A gente gosta muito do Spotify, de baixar as músicas aí nos aplicativos da vida, mas o disco e o CD, eu tenho muitos discos em casa. E eu já vou começar perguntando aqui para você, Zeca Colares, que me parece que tem um trabalho aqui familiar em torno da capa do disco, né? Tua esposa está acompanhando aqui o programa? Então, esse trabalho, a gente tem que fazer diferença em alguma coisa também, né? Ficou muito bonito aqui. Quando eu fiz o disco instrumental de viola, e eu pensei de fazer um disco muito especial, porque esse disco tem uma história bem especial. Os Pés Descalços, eu tento falar do desapego mesmo, sabe? Do ser humano descalço. Quando é descalço, você está descalço de tudo, inclusive das imposições sociais. E então eu quis fazer um diferencial, fazendo um disco com uma capa também diferente. E foi aí que surgiu a ideia da minha esposa de fazer a capa de tecido, costurada à mão. São 16 músicas com 16 cores de capa diferente. Nossa, Cada lindo. música tem uma cor de capa. Lembra um pouco daquelas poesias de cordel? Exatamente. Que são colocadas nos varais, nas feiras. Artesanal. Artesanal. Ficou lindo. Como é o nome da tua esposa? Ela está aqui com a gente, Silvana. né? Silvana, Carneiro. Parabéns, viu, Silvana? Trabalho lindo. E aqui são 16 músicas. Esse disco aqui são músicas instrumentais? Instrumentais, 100% instrumental. Instrumental de viola. Só que não é caipira. A essência é caipira, porque a viola ela vem desse universo caipira, que representa o que o Brasil tem de mais profundo. Mas aí tem um violonista que tem uma influência jazzística, aí tem um cara de percussão que já é do afro-brasileiro, enfim. Nossa. Então a mistura é bem bacana. Pessoal, vai ser um papo bem legal hoje, o programa imperdível, hein? Programa ao ar agora, sexta-feira, às 20 horas e também com reprise, não é? Reprise no domingo às 11 e na terça às 18 horas. Nós estamos ao vivo apenas nas redes sociais hoje, no YouTube e no Facebook. Então, relembrando aqui, as primeiras pessoas que entrarem em contato conosco vão levar para casa aí os CDs, os 2 CDs aqui, ó, Estação do Zeca Colares e Pés Descalços, música instrumental, e também tem músicas que acompanham o vocal, né? O Estação, o outro disco, Estação. O Estação são 10 músicas, tem 2 instrumentais e são 8 com letras vocais. Nossa, nós já vamos conversar. Para quem não sabe, o Zeca Colares, além de músico, cantor que se apresenta, também é professor e vai falar um pouquinho para nós aqui do Conservatório Tatuí. Essa semana nós tivemos muitas questões importantes que aconteceram no Brasil. E antes de passar a palavra aqui, já emendando uma pergunta para o Dr. Hugo Batalha, eu vou mencionar aqui que o cenário eleitoral, né? Uma coisa muito importante, saiu a primeira pesquisa eleitoral para esse ano,
depois da prisão do ex-presidente Lula. E o interessante da pesquisa é que mesmo após a prisão, o ex-presidente Lula segue aí liderando as pesquisas com 31% dos votos, a intenção de votos, né? Não é voto ainda, é intenção de voto. Isso mostra uma força política muito grande do ex-presidente Lula, não é? Que mesmo preso ainda tem um reconhecimento da sua militância política e do seu governo pela população brasileira. 31% não é pouca coisa, né? Para quem aí segue aí anos a fio, né? Sendo aí, vamos dizer assim, em relação à Rede Globo e televisão, praticamente quase que uma perseguição diária, né? Uma crítica permanente em relação à atuação do ex-presidente Lula, sobretudo do seu governo. Então está aqui com 31%. Em segundo lugar, aparece o candidato Bolsonaro, com 15%. Em terceiro lugar, a Marina Silva, né? Depois tem o Joaquim Barbosa e o Geraldo Alckmin e o Ciro Gomes. Uma coisa curiosa aqui, Zeca Colares e Hugo, né, Dr. Hugo Batalha, é o seguinte, né, o governador Geraldo Alckmin já foi candidato à presidência da República uma vez, foi para o segundo turno. Ele é governador do estado de São Paulo já há no mínimo 20 anos, né? E atualmente governador, um estado que tem mais de 40 milhões de habitantes, e aparece com 5% nas pesquisas. De fato, uma situação curiosíssima, né? Abaixa aí, vamos dizer assim, a adesão da população aí ao que pensa o ex-governador, o atual ex-governador, porque pediu licença, né? Geraldo Alckmin. Então, é uma matéria que saiu aqui na Folha. A Folha também fez pesquisa para o governo do estado. Eu acho que, inclusive, aqui, a julgar pelas entrevistas que tem dado Joaquim Barbosa, que ele pode ser um candidato aí que possa disputar, inclusive com a candidatura que o ex-presidente Lula vai apontar, porque é muito difícil que as pessoas, de cada 3, 2 falam, segundo a pesquisa aqui, que vão votar em alguém apontado pelo ex-presidente Lula. Então, nós já podemos dizer que dificilmente nós não vamos ter um segundo turno com alguém do PT com o apoio do ex-presidente Lula. Apesar da direção do PT achar que o ex-presidente Lula, eles vão registrar o nome dele, inclusive, mas dificilmente, por conta da lei do ficha limpa, que foi uma lei por ele sancionada, inclusive, ele vai conseguir levar a sua campanha até o final. Mas o dado concreto é que tem uma força política muito grande aí. Agora, o Joaquim Barbosa se apresenta como um nome aí com possibilidade de viabilidade eleitoral muito forte. Ele consegue ter apoio tanto daqueles que gostam da atuação do juiz Sérgio Moro, quanto daqueles que gostaram do governo do ex-presidente Lula. Uma coisa curiosa, ele consegue juntar aí as duas pontas, aí, vamos dizer assim, dessa rivalidade aí que tem atravessado aí um pouco a história recente do Brasil, né? Mas o dado concreto é que o Geraldo Alckmin está num limbo político grande, é uma dificuldade imensa, e segundo essa pesquisa aqui, muito difícil dele conseguir aí dialogar com os eleitores mais à direita, que são os que estão aí em torno da campanha do Jair Bolsonaro, e os eleitores de centro, que se encaminham para um apoio em torno da Marina Silva e agora desse que desponta aí com um percentual alto, né, chega a ter 16%, para quem nunca exerceu nem cargo de vereador. Ele era do Ministério Público e foi para o STF, trabalhou naquela ação do mensalão, né? E é isso, essa é a trajetória do Joaquim Barbosa, alguém que nunca participou dos partidos políticos, recentemente se filiou ao PSB. O dado é que o cenário está em aberto, nós vamos ter uma eleição muito parecida com a de 89 e uma disputa enorme aí dentro do campo, vamos dizer assim, mais da direita até o centro, para ver quem que consegue se viabilizar para ir ao segundo turno, não é? Para disputar aí com o PT e com o prestígio que ainda goza na sociedade brasileira do ex-presidente Lula. Eu já disse aqui, já vou repetir mais uma vez, o nosso partido é solidário e eu também, enquanto deputado e indivíduo, ao ex-presidente Lula, e achamos inclusive que a prisão dele foi arbitrária e segue sendo arbitrária por descumprir aí a nossa Constituição Federal. Mas enfim, o dado concreto é que mesmo da prisão, ele ainda tem influência no processo eleitoral brasileiro, e a sua presença vai se demonstrar aí nesse processo eleitoral, como a pesquisa está aí apontando. E para o governo do estado de São Paulo, também a Folha de São Paulo fez uma pesquisa, e aqui aponta uma questão curiosa, né? O João Dória aparece liderando a pesquisa, depois na segunda colocação vem o Paulo Scaff, Márcio França, Luiz Marinho. Nessa aqui a candidata do PSOL pontuou. Para presidente, o Guilherme Boulos não apareceu, mas para governo do estado de São Paulo, a Lisete Arelaro apareceu na pesquisa com 1%. João Dória sai muito mal da capital, porque tem uma rejeição enorme
A rejeição, hoje considerado ótimo bom, apenas 18% da população de São Paulo considera o seu governo ótimo bom. E ruim e péssimo, 47%. Só que quando sai da capital, o prestígio do Dória aumenta, né? Quem não conhece a sua administração tende aí a admirar o seu trabalho. Uma coisa curiosa essa. Isso com certeza vai ser muito explorado no processo eleitoral, mas enfim, eu acho que o Dória é um forte candidato aí ao segundo turno aqui no estado de São Paulo. E a briga vai ficar entre Márcio França, Scaff e o Luiz Marinho para ver quem vai com ele. Mas tem muita água para rolar embaixo da ponte ainda. Isso aqui são apenas um retrato do momento atual, se a eleição fosse hoje. E lembrando a todos, né, que eu estou entre aqueles que ainda acham que é possível nem ter eleição para presidente da República esse ano no Brasil, dado o tamanho da nossa crise política. Vamos lembrar aqui que o estado do Rio de Janeiro passa por uma intervenção na área da segurança pública, julgamento recente do STF, né, teve manifestação aí de membros do Exército. Então, assim, a crise no Brasil é gigantesca e as coisas não estão assim tão definidas ainda. E a democracia brasileira, que já é frágil, sempre foi frágil, né, ela está de fato nas cordas nesse momento da nossa história. Mas, enfim, feito aqui esse editorial inicial, Dr. Hugo Batalha, nós tivemos um crime que aconteceu no Rio de Janeiro recentemente, que chocou o Brasil e o mundo, né? Uma mulher negra, oriunda da favela no Rio de Janeiro, favela da Maré, para ser mais específico, mãe solteira, membro da comunidade LGBT, defensora dos direitos humanos, eleita vereadora com a 5ª maior votação na cidade do Rio de Janeiro, conseguiu ter apoio das favelas do Rio e também da intelectualidade de artistas do Rio de Janeiro, uma mescla difícil, né, de se configurar no meio político. Entra na Câmara Municipal, faz um trabalho de combate aí à violência no Rio que é sistemática, é assassinada de forma brutal. O assassinato mobiliza aí a opinião pública internacional. 30 dias se passam e nenhum suspeito, nada, nem um fio de cabelo, uma bituca de cigarro, uma digital, nada. Você que tem acompanhado essa situação, o que isso demonstra? Uma falência da capacidade de investigação lá no Rio de Janeiro? Ou de fato quem matou está envolvido, enfronhado aí no meio público e dentro do estado do Rio de Janeiro? Mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Eu que agradeço o convite. Bom dia a todos que estão acompanhando a gente aqui ao vivo. Esse caso da Marielle, ele revela um problema do Estado brasileiro. A estimativa é de que de 5% a 8% dos homicídios apenas que são esclarecidos no Brasil. Esse é o primeiro ponto. Foi um assassinato, foi uma execução, com sinais de que grupo profissionalizado e que encontram uma barreira na investigação que é própria dada do Brasil, de 5% a 8% apenas dos homicídios são esclarecidos. O caso da Marielle, ele chamou muita atenção, além de toda a história dela, pessoal, de enfrentar os obstáculos, militante de direitos humanos, porque ela não foi vítima de uma violência urbana, não foi um assalto, não foi um latrocínio, foi todos os sinais de uma execução, em razão da atuação política dela. Esse é o primeiro ponto, né? As investigações estão em curso, mas todos os elementos indicam que foi uma execução orquestrada por um grupo profissionalizado, né? Por pessoas, foi planejado, bem elaborado. Então isso também esbarra na dificuldade para poder elucidar o caso. Se aventou, logo no início, a possibilidade de federalização. Isso está previsto na Constituição Federal. O crime violação de direitos humanos grave pode ser transportada para a competência da Justiça Federal, para a investigação pela Polícia Federal e passar para a Justiça Federal. Mas isso foi descartado recentemente. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, instaurou um procedimento para poder discutir a federalização, mas foi descartado dado os avanços das investigações. É muito difícil a gente avaliar, Raul, qual é o avanço que foi dado ao caso, porque o inquérito policial ele corre em segredo, é sigiloso. Então, assim, todos os avanços e as linhas de investigações, elas
são trabalhadas de forma sigilosa pela polícia e o Ministério Público está acompanhando diretamente o caso. Então, as pessoas envolvidas, militantes de direitos humanos, as pessoas envolvidas na elucidação desse caso, elas depositam a esperança de que a Polícia Civil do Rio de Janeiro consiga elucidar e descartaram a federalização dessa investigação. É muito difícil a gente opinar sobre qual é o avanço que foi dado, se as câmeras de vigilância do entorno conseguiram identificar algum elemento, se conseguiram alguma informação no depoimento da assessora dela que sobreviveu, 5 horas de depoimento, é muito difícil de avaliar, mas a expectativa é que esse caso seja resolvido o mais breve possível. O ministro Raul Jungmann deu uma declaração que ele tem convicção de que foram as milícias, que ele deve ter tido alguma informação da linha de investigação, né? Você acha? A Marielle ela era reconhecida como uma defensora dos direitos humanos, defendia várias comunidades do Rio de Janeiro que eram controladas por milícias. Né? Poucos dias antes do assassinato dela, ela havia feito uma postagem denunciando casos de violência em comunidades. Violência policial, garotos desaparecidos. Então há esse indicativo. Um assessor ouvido pela polícia foi também recentemente assassinado. Não sabe quais são as circunstâncias do assassinato e se tem ligação com o caso da Marielle. Mas nenhuma linha de investigação foi descartada. Ô Zeca, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você quiser ficar à vontade para fazer um comentário, mas aqui tem uma coisa que me desperta uma atenção. Você que é estudioso das manifestações culturais do nosso povo, né? Você deve ter acompanhado essa situação, porque a Marielle, na minha avaliação, ela é uma legítima representante política do povo, que é uma coisa muito difícil no Brasil, né? Geralmente você tem a representação política, ela não é de alguém que tem essa, vamos dizer assim, essa ligação orgânica, né? No caso, por exemplo, do Rio de Janeiro, as favelas têm um contingente populacional imenso, é quase 30% do Rio, e, no entanto, você não tem representantes das favelas nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais, né? Como é que você viu? Você acompanhou essa coisa mais por cima? Né? Chegou a dar uma olhada? Porque foi chocou. Eu vi que o Caetano Veloso ele pegou e gravou um trecho de uma música dele, acho que é Tristeza, que ele disse que o Rio estava em prantos e tal. Como é que você teve um contato com essa situação? Você ficou tocado também com o episódio? Claro, eu assim, deixar bem claro que eu não sou partidário. O artista ele é meio anarquista, né? Mas eu sempre olho pelo lado humano, o lado do ser humano. E para você defender ou modificar alguma coisa, você tem que ter conhecimento profundo disso. Você tem que conhecer para você alterar, modificar. E às vezes o que eu acho, que eu concordo com você, é que a gente não tem representantes que veem, sabe, dessa realidade. Como é que você chega para mudar uma realidade se você não conhece essa realidade? Que autoridade você tem para mudar uma realidade se você não a conhece? Né? É muito fácil, por exemplo, o intelectual chegar lá por exemplo, eu sou do Vale do Jequitinhonha, uma região dos mais pobres do Brasil, que sofreu e sofre até hoje. Você chega lá, um intelectual que tem uma vida, que morou em castelos, né? Que nunca viveu com a realidade, chega lá, ele vai olhar aquele povo com uma outra ótica, ele não sabe da realidade. Então, ele vai querer modificar, essa modificação, geralmente ela não vai acontecer, porque não tem adesão de quem vive ali. Porque não é também o que ele quer colocar, não faz parte da realidade daquele povo. Então, por esse lado, eu acho que a gente teve uma perda imensa, né? De ter alguém que tem uma vivência, sabe da realidade daquele povo, e essa pessoa, ela tem total autoridade e, de repente, ferramentas para modificar essa realidade. Então, isso é muito triste, muito triste. Eu acompanhei, tanto pelo ser humano, cada perda humana, eu falo assim, que cada ser humano ele é de um potencial imenso, né? E, infelizmente, no Brasil, a gente não é muito valorizado isso, porque falta o básico, que é a educação, para transformar as pessoas. Mas eu olho isso com muita dor, com muita dor. Não, o Zeca é brincadeira, hein, pessoal? Fez uma análise aqui profunda da situação e eu concordo contigo, de fato, é isso mesmo. Eu acho que por isso que muita gente ficou tocada com o assassinato da Marielle, porque viu que ali tinha uma luz, né, de onde deve trilhar a democracia brasileira, né? A democracia brasileira, para ela poder ser aprofundada e a gente sair, vamos dizer assim, dessa situação terrível que a gente vive, nós temos que ter mais pessoas como a Marielle ocupando cargos importantes, né? Tanto nos parlamentos, nas câmaras municipais, dentro do judiciário,
né? Dentro do Poder Judiciário, dentro da televisão. A televisão, às vezes, né, sobretudo os grandes meios de comunicação, mas distorcem tanto a realidade, né? Rebaixam a autoestima do nosso povo. Então, assim, muita gente ficou tocado porque, de fato, a Marielle, além das questões políticas, né, da mulher também, que é muito importante, representando a comunidade LGBT, né, militando direitos humanos, tinha também esse lado do que é, de fato, uma democracia real, que é você ter a presença nos núcleos de poder, de acordo com a situação da população. Hoje a gente olha no Congresso Nacional, a grande parte ali é empresário, né? A outra parte é ruralista, né? São pessoas que não representam de fato, né, a sua origem e tal. Mas vamos lá, Zeca, você tem um trabalho aqui que é um trabalho assim, de pesquisa também em torno da música, né, da música caipira e como é que ela... E como é que se deu isso aí? Você já começou já de pequeno já nessa área ou você... começou numa ponta e depois foi para outra. No meu caso, por exemplo, eu como a gente recebe essa pressão cultural muito grande, eu comecei a gostar da música mais pelo rock, né? Depois que eu fui entender o que é o samba, o pagode, a música caipira, o sertanejo. No teu caso, como é que é? Porque infelizmente a gente tem essa pressão muito grande, a gente acaba que... agora você disse que é do Vale do Jequitinhonha, né? Eu sou do Vale, apesar de... Então, de repente, já deve ter visto já, porque aqui, para quem cresce aqui no meio urbano, é difícil esse contato, né? A gente vê mais pela televisão. Exatamente. Eu sou do Vale, apesar de ter saído do Vale muito cedo, 16 anos, mas essa influência Lá tinha as rodas de tinha. Meu pai é folião. Minha mãe era rezadeira, benzedeira. Então tá. E meu pai era folião de reis, então a folia as violas, não existe, no Vale do Jequitinhonha não existia a folia de reis sem a viola. A viola é a voz principal da folia de reis. Então a viola entrou em casa muito cedo, aqui na barriga da minha mãe eu já estava ouvindo viola, né? Aqui em Sorocaba tem um grupo na Vila Formosa que faz ainda até hoje, então, né? Eu procurei esse grupo, parece que agora foi dizimado, tá? Tem uma onda agora que os mestres estão se convertendo, né? E o que faz de manifestação popular, das culturas tradicionais, está virando pecado, né? Infelizmente. E aí está indo. Mas assim, aqui em Sorocaba tem os mestres de cururu, que a viola é uma bandeira famosos. Do cururu, né? São famosos. Então, Raul, eu muito cedo eu comecei. Essa coisa da pesquisa é vivência. Eu tenho muita vivência e apesar de ter passado por viver na cidade, de ter ido para a escola, ter feito uma faculdade, eu bebo das minhas raízes, é lá que está a minha essência, a minha fonte, né? E que momento que você resolveu estudar música? Porque tem muita gente que toca mais por instinto, né? Você resolveu estudar, porque você vai dar aula no Conservatório Tatuí, aí tem que... a parte teórica tem que estar toda... Exatamente. Essa coisa que você está falando do rock, eu falo assim, existe dois tipos de música. Tião Carreiro falava isso, música boa e música ruim. Música boa pertence à humanidade. Ela não tem fronteira, não tem cultura. A música ruim deveria ficar com quem faz, ou o povo que faz, ele desaparecer, né? Então, quando você fala do rock, eu tenho o rock como referência. É uma música do mundo, é a música da humanidade, né? Como é o samba, qual é a bossa nova que ganhou o mundo. Você vai para fora do Brasil... Nossa, Garota de Ipanema é um exatamente. Colosso. Garota de Ipanema é a música mais tocada no mundo. Né? Então, eu vejo por aí. Então, assim, quando eu fui para a cidade, que a minha viola, eu senti que eu precisava de evoluir, porque eu queria fazer coisas que grandes músicos faziam, que eu tinha como referência os meus ídolos, e eu percebi que ali eu não conseguia fazer. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento. Eu falo que tem duas coisas que separam o ser humano de evoluir. Uma é a preguiça, porque o ser humano, quem tem preguiça não vai a lugar nenhum. E o outro é a falta de conhecimento. A falta de conhecimento, os professores resolvem, né? Se você tiver... Então, eu tinha coragem e não tinha conhecimento. Então, eu fui atrás dos professores. E o que você vai fazer para nós aí? Conta um pouquinho. O que você vai tocar? Uma só instrumental ou a voz, com voz? Ou vou fazer uma moda de viola para mostrar de onde eu venho, né? Que é do Zezinho da Viola, que era um mestre de violeiro do Vale do Jequitinhonha, que chama O Sonho. Ele conta que ele teve um sonho e é bem interessante da forma como ele... esse sonho manifesta muito a realidade dele. Que maravilha. Então vamos lá, pessoal. Zeca Colares aqui com a gente. Raul Convida. Chora, viola sentida, chora. Este é o primeiro verso que eu canto neste salão, junto com meus companheiros, amigos de coração. Se na vida eu me agravei, na morte eu peço perdão, porque nós somos parentes também por parte de Adão. E na parte de Eva ninguém não me leva, nós somos irmãos, tudo de um sangue só. E eu tenho muita dó quando morre um cristão.
noite eu tive um sonho que agora eu vou contar. Sonhei que eu tinha morrido e veio gente pra me guardar. Fiquei com muita vergonha quando foram me lavar. Eu tava com o corpo sujo e pegaram a caçoar. Lavaram com sabão, amarraram as minhas mãos, me puseram num caixão. E as crianças lá em casa pegaram a chorar. Me levaram numa igreja pro padre me recomendar. Me trouxeram o catecismo que tava lá no altar. Rezaram só 5 minutos, tornaram-me a retirar, pois estava chegando a hora do povo me sepultar. E eu passei apurado de ser sepultado e ficar no sagrado. Acordei nesta hora, gritei Nossa Senhora e peguei a chorar. Nossa Senhora, pessoal. Brincadeira, hein? Essa é a história do sonho, do caboclo. Pô, obrigado, Zeca Colares. É um colosso homem, brincadeira. E Zeca, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, porque eu gosto muito do Renato Teixeira. Esses dias eu já fui em vários shows dele. E ele tem uma coisa que é um negócio curioso, ele pega a música caipira, né? Ele dá uma, vamos dizer assim, não é uma sofisticação, mas ele coloca a parte teórica, as músicas ficam mais, não é? Do ponto de vista da harmonia, né? Você pega a Romaria, por exemplo, que tem uma letra lindíssima, né? Ganhou o Brasil na voz da Elis Regina. E como é que você vê esse movimento, né? Porque o seu trabalho também é um pouco nessa linha, né? De pegar, ir lá fazer a pesquisa, não é? Ir lá na raiz, depois trazer e dar uma... A Bossa Nova fez muito isso, né? Pegou a música do Morro, o João Gilberto deu aquela, pegou Exatamente. As influências do jazz, né, da música, vamos dizer assim, mais erudita, né, que eu não gosto desse termo, viu, pessoal? Mas a música, vamos dizer assim, a parte mais do estudo da técnica musical, né, o Tom Jobim era maestro, né? Então você pega a música do Morro, que é a música mais tradicional e tal, e dá esse banho, vamos dizer assim, do estudo da técnica musical, né? Exatamente. O Tom, como é que você vê? Você acha, eu acho maravilhoso isso. Eu acho incrível. Tudo que não evolui morre, né, por si só. O Brasil tem uma grande diferença, Raul, que a gente não percebe em outros países do mundo, que o Brasil preserva as matrizes ainda. Se eu sair daqui, andar um quarteirão, vou encontrar um cururueiro, um mestre cururu, cantando cururu como era cantado há 200 anos. Mas, na outra ponta, tem uma moçada que está fazendo uma música que está muito além, que está comunicando com o mundo, né? Você pega um Kleber Almeida, por exemplo, com o Fábio Gouveia, que faz uma música brasileira, que eles lançaram um disco chamado Pé no Brasil, Cabeça no Mundo, e é isso. Então você tem aqui, você bebe essas essências. O Tom Jobim, ele traduziu o humor, mas ele tinha influência do Debussy, influência do Chopin. Então, as influências do piano dele tinha essas influências. Então, mas é a alma poética. O Renato Teixeira tem essa alma poética. O Renato Teixeira é um cara culto, que teve acesso à educação, que leu muitos livros, que conhece, é conectado com a realidade do mundo, e ele não perde sua essência. Então ele pega o Guimarães Rosa, por exemplo, né, o que fez com o Grande Sertão Vereda. Ele é um acadêmico que foi para o sertão e conseguiu traduzir de uma forma para o mundo, né, usando aquela realidade. Que é a realidade, mas sem perder a essência, que é a raiz. Então isso é incrível. O Brasil é extremamente rico. É o país. O Ariano Suassuna, né? O Ariano Suassuna, incrível. O Suassuna Aí você pega Xangai, Elomar, esse pessoal todo que faz uma música brasileira que infelizmente não tem espaço. Por que não tem espaço? Porque a massa, infelizmente, ela não consegue absorver essa música por falta dessa conexão que a gente falou no início, que passa você falou da educação, né? Passa pela educação. Sabe que uma vez perguntaram para o Chico Buarque, ele falou que as músicas que ele escrevia só conseguiram ser populares porque existia, na época do autoritarismo, existia uma imposição cultural dos meios de comunicação, né? Só tinha um canal de televisão e tal, então o que passava ali, mas a massa, em grande parte, ele disse que não entendia as letras, né? Mulheres de Atenas, entendeu? A banda e tal, são músicas que você percebe que tem uma sofisticação ali, e como a gente não conseguiu, né? É um drama nosso, essa é uma questão, uma tragédia para o Brasil. Uma parte do nosso povo, dependendo de alguma região para outra, varia, mas na média 30%, por nós não termos construído um sistema educacional, a estrutura das famílias, tal, são pessoas que acabaram ficando fora, vamos dizer assim, desse mundo de significados e significantes que é hoje a comunicação, o conhecimento das letras, o entendimento dos artigos, né? O conhecimento, inclusive, literário mínimo. Então, uma parcela do nosso povo ficou à margem desse processo.
E o Estado brasileiro nunca colocou isso como objetivo central para, vamos dizer assim, fazer um combate a essa profunda desigualdade que campeia entre nós. E aí você tem essa dificuldade, né? Exatamente. Acaba se gostando muito mais de músicas que tem uma estrofezinha bem simplesinha, que é repetida 10 vezes, é uma nota musical apenas, então você fica limitado. Música pro corpo, eu brinco isso, música pro corpo, música pra alma. Música pro corpo, você escuta ou pula, chega em casa, você toma banho, ela vai embora junto com o suor no ralo, né? No dia seguinte você não lembra mais. E a música pra alma, ela dura. Eu estou fazendo um trabalho, que eu, inclusive domingo agora estarei no Sesc Registro com um pessoal aqui de Sorocaba, que eu peguei as músicas regionais dos anos 80, que tinha influência regional, tipo o Sai Guarabira, o Tavito, né, o Milton Nascimento tinha influência da terra, e peguei e coloquei viola nessas músicas e estou fazendo um trabalho com quem está viajando o Brasil inteiro com esse trabalho. Que chama Viola nos anos 80. É o que eu nunca tenho uma formação inusitada. Pois, né? Faz uma pra gente escutar aí. A gente faz. Sem dúvida. Poxa vida, Sai Guarabira. Eu gosto muito do Clube da Esquina também de Minas Gerais, sabe? Beto Guedes, o Milton Nascimento. A música mineira, ela tem um sentimentalismo muito grande, né? São lindas, né? E do ponto de vista, inclusive, musical, são músicas bem estruturadas, né? Não tem uma simplificação ali que é bacana. Nossa, Sal da Terra é uma música assim que eu acho que tranquilamente poderia ser até hino de Minas Gerais. Né? Enfim, doutor Hugo, nós estamos tratando aqui desse tema, não é, da questão cultural, a questão educacional, como essas coisas elas estão juntas, elas andam junto, né? Conectadas, né? Pessoa, para conhecer a cultura mundial, ela tem que conhecer a sua cultura primeiro, né? Então é uma coisa. E do ponto de vista da segurança pública, a gente vive uma situação muito parecida, né? Porque da mesma maneira que a gente tem vamos dizer, essa negação do acesso à cultura, você também tem uma negação de acesso a direitos, né? Sim. E direitos, inclusive, básicos, como o direito a ter uma vida em segurança, o direito de ter aí, princípios aí, seculares respeitados, né? O devido processo legal e tal. Eu queria te fazer uma pergunta, doutor Hugo, porque o caso Marielle tem muito a ver com a impunidade, né? Tanto é que nós estamos aí há 30 dias, até agora nada. Mas só que quando a gente olha o sistema penal e o sistema prisional brasileiro, porque o brasileiro tem a sensação de impunidade, todo mundo tá com medo de andar na rua à noite e tal, ninguém quer ficar na pracinha à noite conversando com os amigos mais. As pessoas, mas só quando a gente olha o sistema prisional brasileiro, a gente tem uma outra ideia, né, de que não tem impunidade no Brasil, né, que a impunidade está crescendo, é a terceira população carcerária do mundo. Queria que você comentasse essa coisa, esse paradoxo, né? De um lado, a sensação de impunidade muito grande, e do outro lado, o sistema prisional que só cresce. E quando a gente olha para esse sistema prisional, a gente vê o que nós estávamos falando com o Zeca ali, que é esse abismo, né? Que as pessoas, geralmente, que estão lá não tiveram acesso à educação, são de famílias desestruturadas, né? A maioria nunca teve um registro em carteira. Então, como é que você vê essa... É interessante, Raul, porque, assim, primeiro a gente precisa entender de onde que vem esse sentimento de impunidade. Por que tem essa sensação de impunidade? Tem uma frase do Eduardo Galeano, um escritor uruguaio, que fala explica um pouco o sentimento do povo sobre a justiça. Que fala que a justiça é como uma serpente, só morde os pés descalços. Então, fantástica essa frase, resume bem um pouco o sentimento que o povo tem sobre o judiciário, sobre o que é a realização da justiça pelo poder judiciário. E que mais que explica esse sentimento de impunidade? Então, essa frase do Eduardo Galeano explica a aplicação da lei para as pessoas que possuem condições, que possuem poder econômico, poder político, né? E o que mais que explica essa sensação de impunidade? A baixa resolutividade. Então, de 5% a 8% dos homicídios apenas serem solucionados e a grande maioria ser solucionado por conta de um flagrante, é um dado alarmante. Traduzindo em números aqui, o ano passado foram 66 mil homicídios. 66 mil homicídios. Então, isso, no Brasil inteiro, isso significa que desses 66 mil homicídios, apenas 5%, um pouco mais de 3 mil foram esclarecidos. E desses 3 mil, uma grande parcela foram esclarecidos porque a pessoa foi presa em flagrante, foi apreendida em flagrante, cometendo crime, ou logo após o cometimento do crime. Então, assim, a resolutividade é muito baixa. Tem vários elementos que explicam por que a resolutividade é baixa. Isso tem um peso na sensação de impunidade. Sim, tem um peso grande. Um outro peso também dessa sensação é que a demora de duração de um processo, ela agrava essa sensação. Você ser vítima de um crime e aguardar
3, 4 anos para ser sentenciado e transitar em julgado em última instância, cria uma situação muito mais grave para a vítima. Agrava novamente a vítima, ela é penalizada. Ela vive aquela situação durante 3, 4 anos, até ter um desfecho final para o caso. Então também isso prejudica bastante. Você ficar 4 anos aguardando uma pessoa que foi cometer um crime, ser aplicada a pena de forma definitiva para ela, isso cria um sentimento de que a pessoa conseguiu, nesse tempo, ficar impune, né? Agora, de outro lado, você tem essa impressão. De outro lado, você tem a realidade. A realidade é baseada em matemática e em dados estatísticos. O Brasil ocupa a 3ª posição do ranking mundial de população carcerária. Só está atrás da China e Estados Unidos, né? São dados do Infopen de 2016, dava conta que a população carcerária no Brasil estava em 726 mil presos, né? Desses 726 mil, 40% não tinha sentença condenatória. São presos provisórios, aguardando o julgamento. A pessoa pode ser inocente, inclusive. Pode. E já está lá cumprindo pena. Pode, inclusive, assim, são situações difíceis de explicar para a pessoa. Sair a sentença e ela ser colocada em liberdade e dizer para ela que aquele tempo que ela ficou no cárcere indevidamente não vai ser reparado de nenhuma forma. Não existe a indenização contra o Estado para ela ter sido mantida presa durante o processo, exceto se houvesse alguma fraude, algum crime para mantê-la lá. Mas se havia uma suspeita, o inquérito foi regular, o processo foi regular, a pessoa ficou presa durante o processo, saiu a sentença, ela foi absolvida, ela vai ser colocada em liberdade e esse tempo ficou realmente no prejuízo mesmo, né? O prejuízo da perda do tempo, o trauma que provocou na vida da pessoa. Então você tem um conflito muito grande. A sensação de impunidade de um lado, muito forte, e a grande massa carcerária no Brasil. E para onde que a gente vai daqui a 10 anos? Como que vai estar os investimentos públicos na área de segurança pública? Vão ser todos voltados para o encarceramento em massa? E do ponto de vista legislativo, que eu acompanho bastante, doutor Hugo, tanto na Assembleia, que não é competência nossa mexer no Código Penal, né, competência de Brasília, a gente ocupa o mandato de deputado estadual, mas tanto em Brasília, mas até na Assembleia, o que a gente escuta muito é deputado pregar o aumento das penas. A gente acabou de ver aí em relação ao trânsito, né, teve um aumento da pena recentemente, os crimes hediondos, tudo virou crime hediondo. Sim. Então a gente tem aí um aumento de pena, de um lado, uma pressão forte, do outro lado, o aumento do sistema carcerário. Nós temos 100 milhões de pessoas para trabalhar, já tem quase 1 milhão preso, imagina que coisa. E por outro lado, o aumento da sensação de segurança. Eu queria depois perguntar para você como é que você está vendo aí, você que estuda esse tema, como é possível destravar esse nó, que eu acho que está sendo muito importante, esse caso da Marielle, porque ele colocou para nós a obrigação de nos debruçarmos sobre segurança pública no Brasil. Não dá mais para conviver com essa situação, como disse a Marielle lá na última manifestação pública dela, né? Essa guerra tem que terminar, né? Sim. Essa guerra tem que terminar. E Zeca Colares, pessoal, quem quiser receber o CD aqui, Estação, esse aqui tem voz, né, Zeca? Esse tem. CD Estação, é só entrar em contato com a gente aqui, daqui a pouco eu já vou falar o nome aqui, já tem os ganhadores, tá? Quem entrou em contato aí pelo zap do programa, 996724972, ou pelo Facebook ou YouTube, que nós estamos ao vivo. Quem está pegando o programa agora, nós estamos conversando hoje sobre segurança pública com o Dr. Hugo Batalha e sobre música, com um músico aí, intelectual, né, dessa área cultural, professor também, Zeca Colares, que tem aqui, trouxe aqui pra gente aqui 2 trabalhos muito bacanas e nós vamos entregar aqui para os primeiros que entrarem em contato com o programa, tá joia? Pelo zap. Programa Canal 7 da NET, a nossa TV comunitária, com reprise, quem chegou na metade falou, pô, quero assistir o programa inteiro, ó, reprise no domingo às 11, terça-feira às 18 horas. Ô Zeca, eu queria perguntar aqui agora, nós vamos fazer, você tocou qual disco que você tocou, aquela anterior? Não era de jeito nenhum. Aquela que eu toquei de um autor que não está gravado. Ah, não está gravado aqui. Que é da minha região lá. E você vai fazer alguma para nós dos discos? Vou fazer uma do Pé Descalço instrumental, mostrar um pouco instrumental.
Maravilha, parabéns. A influência moura do caipira, né? É isso que eu ia te fazer, essa pergunta que eu ia te fazer. Mouros. Então, a viola, ela é ibérica, ela veio de Portugal para cá, junto com o descobrimento, né? E aí, se você viajar... E a mistura afro? Então... Porque eu gosto de um violonista, deve conhecer mineiro também, né? Que é o Baden Powell. Baden. Então, ele é um mineiro e ele foi buscar na pesquisa dele, musical, o afro, né? Sobretudo então, a coisa da música do berimbau e tal. Então, tem muito material desse. E como é que você gosta dessa... Eu acho que o afro entra da viola pela rítmica, os batucos, né? Mas a viola mesmo, ela é muito mais aqui árabe, mais Europa que entrou por aqui mesmo. E a viola foi usada para catequizar dentro da igreja. Então ela carrega muito essa coisa de representar as manifestações populares, mas dentro da cultura afro-brasileira, eu acho que a viola ela absorveu a percussão e tudo, é uma mistura, né? Você for ver, né? E essa dos anos 80, que esse show que você vai fazer no Sesc, você tem uma aí para Vou fazer uma aqui do Dori Caymmi, que é o desenredo, né? A gente está falando desse nó que é a vida, né? O desenredo é engraçado, que o Dori estava morando na região da Zona da Mata Mineira, o Dorival Caymmi mudou para lá, morou em Minas, depois ele voltou para Bahia, depois foi para o Rio. E ele foi jogar futebol, machucou o pé e ele ficou lá, quebrou o pé, quebrou o tornozelo, tinha que ficar na cama muito tempo. E ele estava revoltado, porque como poderia acontecer um negócio daquilo com ele, enfim. E ele ficou lá e ele não queria nem ver o violão, mas o pai é muito sábio, o pai pegou o violão, falou para a esposa, põe lá o violão no quarto, deixa lá, vamos ver. E ele ficou lá 15 dias, 20 dias, 30 dias, sem olhar o violão. De repente, ele sai de lá com um desenredo, né? E ele, nesse período, ele estava lendo Grande Sertão Veredas. Então, ele fala, por toda a terra que passo, me espanta tudo que vejo, a morte tece seu fio, de vida feito o avesso, né? Fazer um trecho, só para mostrar um pouco. Poxa vida, vamos lá. Anos 80. Toda a terra que passo me espanta tudo que vejo. A morte tece o teu fio de vida feita ao avesso. O olhar que solta anda preso, olhar que prende anda solto. Mas quando eu chego eu me roço nas tramas do teu desejo. Minas, Minas, é hora de partir. Eu vou-me embora pra bem Minas, é hora de partir. Eu vou-me embora pra bem longe. A cera da vela queimando, o homem fazendo teu preço, a morte que a vida anda armando, a vida que a morte anda tendo. O olhar mais fraco anda afoito, o olhar mais forte indefeso. Mas quando eu chego eu me roço nas cordas do teu cabelo. Minas, Minas, é hora de partir. Eu vou-me embora pra bem longe. Minas, Minas, é hora de partir. Eu vou-me embora pra bem longe. Ô Zé, que já tem aqui os ganhadores dos dois CDs, né? Vai ser... a pessoa não vai levar dois, a pessoa vai levar um só para casa. E aqui tá o nome,
A Fátima, obrigado, viu, Fátima, pela audiência, viu? Um grande abraço. A Beatriz também, obrigado pela audiência. A Beatriz, o Guilherme, Silvana e o Jaldir. A produção do programa vai entrar em contato com todo mundo para poder encaminhar aí os CDs. Aqui, Estação, Zeca Colares e Pés Descalços. Viola caipira instrumental. Vocês viram aqui que tá maravilhosa, né? Maravilhosa a pesquisa que o Zeca fez. A música, Zeca, você também tem um trabalho, não? Bom, o Conservatório Tatuí é conhecido nacionalmente, até internacionalmente, como um dos principais centros de formação musical do Brasil. E conta pra gente aí um resuminho, aí você vai ter um trabalho na área da viola lá? Vou ter essa honra de ser o primeiro a dar aula de viola caipira, que eu saiba, dentro do Conservatório Tatuí. Eu vou implantar o curso de viola caipira em Tatuí. Nossa, que maravilha, puxa vida. É um grande desafio para mim. Mas o Conservatório Tatuí sempre foi uma grande referência para a música brasileira no mundo. Sim. Eu me lembro, isso sem querer querer me gambar, como diz o caipira. Mas a gente estava em Roterdã, na Holanda, fazendo um trabalho de música brasileira, um festival chamado Terra Festival, que é um festival de música do mundo. Tinha pessoal do PIF, do Maracatu, e a viola estava lá também, e gente da África, de Cuba, enfim. E aí eu estava andando para o centro de Roterdã e fui numa biblioteca pública, e tinha uma ala especial à música brasileira. E o Vila Lobos estava lá como a foto principal. Eu entrei e o cara que estava ali dentro atendendo, ele falava português. Aí a gente conversando e tal, surgiu o assunto do Conservatório de Tatuí. Ele falou que daria um braço para estudar no Conservatório de Tatuí, porque é o maior centro de ensino de música brasileira que ele considera no mundo, né? Então, é uma grande responsabilidade. Quero avisar que as inscrições estão abertas, vão até o dia 30 de abril. Olha aí, pessoal. Online para fazer as inscrições. São poucas vagas, né, que eu não tenho muito tempo, mas eu quero fazer um trabalho não só de tocar viola, mas de entender essa cultura, esse Brasil que a viola carrega como bandeira, né, que é necessário, fundamental. A gente está precisando muito de abrasileirar. Nós estamos cada vez mais perdendo nossos vínculos com a nossa cultura, com a nossa raiz de verdade, e isso que vai fazer diferença. Um povo ele será reconhecido como nação pela sua cultura, não pela cultura do outro que ele imita. E a gente está muito imitando. E tá cheio de brasileirinho aí, não? Tá cheio de brasileirinho, não, Zeca? O cara não conhece a cultura dele e fica achando que é inferior aos demais, né? Essa é uma coisa curiosa. Você sabe que o aprisionamento ele começa pela cabeça, viu, pessoal? Nós somos colônia ainda, né? Eu nunca escondo isso aqui no programa, a gente precisa dizer, é duro falar isso, mas é verdade. A gente ainda é um país que ainda no concerto das nações ainda anda de cabeça baixa do ponto de vista internacional, né? Só para ter uma ideia, né? A síndrome do vira-lata, ela é uma realidade entre nós, tá cheio. Você pergunta, você anda na rua, o pessoal fala, mas é que o brasileiro é assim mesmo, o Brasil é assim mesmo, as pessoas acabam que a gente fica preso dentro de uma coisa que é muito difícil de falar, mas é do racismo cultural. Né? O racismo cultural, ele existe. Antes era o racismo de fenótipo, né? Que é o racismo em relação à cor, né? E apesar de ele permanecer ainda, mas do ponto de vista internacional ainda existe o racismo cultural, né? Dentro dos Estados Unidos, né, você tem uma elite cultural ali que diz que eles são superiores ao resto do mundo, né? Eles e a Europa, né? Nós deveríamos combater isso, mas infelizmente uma parcela da nossa população, sobretudo aqueles mais letrados, inclusive, aceitam essa situação e aí desenvolvem um racismo interno, um preconceito em relação ao seu próprio povo, né? Ele fica inferiorizado em relação à elite norte-americana e europeia e depois desenvolve o preconceito contra o seu próprio povo. Só que ele não é aceito lá. Não é aceito, não é aceito lá. Mesmo o democrata liberal norte-americano, ele respeita, mas respeita preso dentro do politicamente correto. Mas no fundo, ele trata com desprezo os demais. Isso aí não é aceito. A gente só passará a ser aceito e respeitado quando nós afirmarmos a nossa cultura. E para afirmar a nossa cultura, artistas como você são fundamentais. Você sabe que o maior economista do Brasil, Celso Furtado, o homem que desenvolveu a Sudene, não é? Que trabalhou no governo João Goulart, um dos principais na área de planejamento, foi um dos que introduziu o planejamento do nosso país. Ele, quando ocupou o cargo foi ministro do governo Zé Sarney, né? O Sarney chamou ele para ser ministro da Cultura. E ele chegou a publicar até uma obra e dizia publicamente que para começar as mudanças do Brasil, para o Brasil virar uma nação de fato, a questão cultural ela se impõe. A gente não pode fazer aqui o que ele chamava muito de mimetismo cultural, né?
de ficar copiando o que vem de fora e desvalorizando as coisas que nós temos aqui. Exatamente. Essa é uma questão terrível entre nós. Isso é muito triste. Mas a gente tem uma culpa, a história fala disso, né? Porque quando, por exemplo, o Brasil era um país que era rural, né? Nós temos o pé na roça, todo mundo, né? Por mais que seja urbano, que você tenha lá um ancestral lá que passou pela roça. Mas o que fizeram? Transformaram o nosso popular no jeca-tatu e importou o popular dos outros e transformou no desbravador, né? No herói, no cowboy, no matador de índio, como se fosse lindo, né? Recentemente eu estava fazendo uma oficina no interior de São Paulo e tinha 80 crianças na sala de aula. Eu perguntei a ele, quem é caipira? E ninguém me respondeu. E o cowboy? Quem é cowboy? Todo mundo levantou a mão. Né? Aí você tem que dizer, primeiro, falta de conhecimento, cultura. Quando os senhores estavam falando do presídio, né? Essas pessoas que estão na cadeia, 700 mil, né? 726 mil. Você imagina, cada cérebro desse é um potencial, se fosse desenvolvido e pudesse gerar riqueza para esse país, o que esse país teria? A Coreia do Sul é uma grande exemplo disso. A gente Coreia, não copia Japão. isso, não copia a cultura, é a transformação, é o orgulho de ser... fazer parte do seu país, porque é da sua culinária, de ouvir o que realmente tem afinidade com você, aí começa a transformação. Né? Ao invés de a gente ficar dando esmola, a gente teria um retorno imenso desse povo, se ele tivesse desenvolvido, muita gente, claro, acho que uma minoria é porque não tem índole mesmo, mas muita gente está lá porque infelizmente não teve oportunidade, conhecimento, concordo plenamente. A ciência. Pessoal, Zeca Colares, um colosso, vocês viram aí, de fato, todas as áreas que nós olhamos para o Brasil, a gente vê essa situação, né? Um país construído para 20% brancos, né? Que administram o país, 20%. Toda vez que ameaça ter alguma mudancinha, a democracia é suspensa, né? Porque, de fato, a democracia ela é incompatível com um país que, de um lado, você tem carência e, de outro lado, você tem privilégio, né? A democracia, pessoal, ela só se sustenta quando você tem direitos. O direito fica aqui no meio, direito é para todo mundo. Quando você não tem direitos, você tem carência e na outra ponta privilégio. Né? Como a gente não consegue construir um país de direitos, a democracia ela não para em pé. Por isso que a democracia, a gente olhar o século passado no Brasil, é triste falar isso. A gente teve um espasmo democrático, né, nos anos 50, suspendeu em 64. Nós redemocratizamos o país em 88, construímos uma carta magna para fazer os direitos valerem. E não é? E na carta magna está lá, né, Zeca? Direito à cultura. Direito à cultura, educação e tal. Na medida em que nós não conseguimos viabilizar um Estado de direitos, não é? Nós mantivemos os privilégios e na outra ponta as carências, mais uma vez a democracia brasileira se mostrou frágil. Né? Nós estamos vivendo essa fragilidade agora. Né? Hoje a gente não tem mais nem segurança jurídica no Brasil. Né? A Constituição está aí, todo momento alguém passa e dá uma rasgada nela. Né? Nós tivemos recentemente aí a general das Forças Armadas fazendo ameaça ao Supremo Tribunal Federal. Né? Porque quem anda armado não faz pressão, quem anda armado faz ameaça. Então é a situação que nós estamos vivendo, mas a cultura ela é fundamental. E do ponto de vista cultural, mais um caso que nos chocou demais, Hugo. Chocou demais, a sociedade sorocabana está de luto, está de luto. Vou pedir para a produção colocar aí a matéria. Recebi os familiares da Patrícia Koik, né? Conversei com os tios porque os seus pais estão no Japão trabalhando, inclusive para viabilizar a sua educação. Estudante de medicina de Sorocaba, no Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, assassinada de forma brutal. Está aí a matéria do Jornal Cruzeiro do Sul. Assassinada de forma brutal. Mais um caso de feminicídio. Mais um caso de feminicídio. Ela foi aprisionada e torturada. E depois teve ocultação de cadáver, inclusive, né? Ficou um dia desaparecida. E o seu namorado, né, o seu companheiro, também estudante de medicina. É um caso que nos chocou todos. E nós estamos aí, a cidade de Sorocaba está em luto. Os familiares da Patrícia estão, de fato, uma situação terrível, não é normal. Os pais no Japão não puderam velar o corpo da filha. Já não é natural o pai enterrar um filho. É uma coisa absurda. Né? E ainda mais nesse caso, os pais não puderam acompanhar o velório porque estavam no Japão e foi tudo muito rápido, porque ela ficou um dia, né? O corpo ficou um dia desaparecido. Então tem um problema aí, que é inclusive um problema biológico, para que tem que ser tudo feito de forma rápida, o velório e tudo mais. Então, Patrícia Koik, você tem estudado o caso, nós vamos inclusive para o Rio de Janeiro conversar com o delegado do caso e o promotor. Doutor Hugo, você que está acompanhando esse caso aí, que está chocando a sociedade sorocabana, o que você tem a nos dizer? Crime bárbaro, né, Raul? Crime bárbaro que chocou todos que tiveram algum tipo de contato.
uma tragédia para a sociedade toda sorocabana, a forma com que ocorreu, as suspeitas de que ela tenha sido torturada antes, havia sinais de violência por todo o corpo, assim, um crime que realmente chocou bastante a gente. Esse é um crime que agora, recentemente, com a aprovação da alteração do Código Penal, classificado como feminicídio, né? Importante para a gente poder ter dados estatísticos para poder controlar a violência contra a mulher e estabelecer metas, e que ele explica também o que a gente estava dizendo da impunidade. Ele foi elucidado por conta de um flagrante. Na tentativa, ele estava no momento em que o autor do fato, o suspeito, tentava fazer a ocultação do cadáver, né? Então, foi preso, continua preso, teve audiência de custódia, continuou preso, e o inquérito ainda não foi concluído, vai ser relatado, encaminhado para o Ministério Público para ser oferecida a denúncia. E já vai como feminicídio. Já vai como feminicídio e vai para o júri popular, e a gente vai fazer todo o esforço para poder acompanhar esse O autor caso. também era jovem aqui da nossa região. Também jovem, também da região. Parece que teve acho que a mãe ou o pai foi até secretário de saúde aqui da região, né? Secretário de saúde, os pais médicos, com boa formação, com boa instrução, educação formal. Então, assim, é um crime que realmente choca muito e revela que a violência contra a mulher, ela não respeita a classe social, não respeita a idade, não respeita poder político, enfim. As mulheres estão todas sujeitas a isso, e esse caso foi elucidado, né, foi preso em flagrante, precisa ser concluído o inquérito e acompanhar para que a pessoa receba a aplicação da lei, o rigor da lei penal, né. Vai para júri popular, crime doloso contra a vida, e é uma tragédia para a família, que ela estudava no Rio de Janeiro, né, pai e mãe no Japão, irmão no Japão, uma outra parte da família em Sorocaba. Então até o traslado do corpo foi difícil, né? Trazer para ser sepultada aqui em Sorocaba. A família não conseguiu vir para cá para acompanhar. Assim, uma viagem do Japão, né, para cá demora. Você imagina a dor do pai e da mãe que não pôde enterrar a filha, né? Então, assim, é algo... E quando a gente trata de direitos humanos, é uma grande preocupação que a gente tem de buscar mecanismos para que o Estado brasileiro respeite as vítimas. Porque a vítima, ela acaba sendo penalizada duplamente. Ela acaba sendo penalizada com a demora para realizar um corpo de delito, um exame pericial, com as oitivas intermináveis na fase de inquérito, depois a longa duração de um processo criminal, né? Então, tudo isso é importante a gente pensar direitos humanos sobre todas as óticas, sobre a ótica dos agentes de segurança penitenciária, sobre a ótica da vítima e sobre o respeito dos direitos fundamentais dos réus nos processos. Então, direitos humanos é para todo mundo, é indistinto. Então, nesse caso da Patrícia, assim, chocou muito toda a comunidade por conta de você pensar um crime bárbaro desse ser cometido por uma pessoa que teve acesso à educação formal, estudante de medicina, né? Que tipo de pessoa... que tipo de formação leva a pessoa a cometer um crime desse, né? Para ver que o machismo é de fato um negócio, a sociedade patriarcal não é pouca coisa, né? Um rapaz que teve todas as condições, né? Tinha o conhecimento formal, mas não tinha o básico, né? Que é a moral, né? Você ter o conhecimento formal, saber muito bem matemática, saber língua portuguesa, a regra de crase e tal, entender os acontecimentos históricos, saber tudo de cabeça. Sim. Mas não ter essa alteridade, esse respeito pelo próximo. E no caso aí, em relação às mulheres, né? Que o rapaz fez com uma namorada. Vocês imaginem o que poderia fazer com alguém que não tivesse relação afetiva. Minha Nossa Senhora. Sentimento um de monstro, posse, né? Um sentimento de da posse. Mulher, né? Então, de fato, aí o machismo está aí, a sociedade patriarcal está aí, e nós precisamos construir, inclusive, políticas públicas, o Estado brasileiro precisa estar atento a essa questão para que a gente possa conseguir avançar. Estamos acompanhando, né? Quero dizer que publicamente, eu estive reunido com os familiares, estamos acompanhando esse caso, vamos ao Rio de Janeiro, conversar com o delegado, promotor do caso, para fazer com que isso sirva de exemplo, inclusive, para combater, para que no futuro um rapaz que tenha uma intenção de fazer isso, lembre-se que quando uma coisa dessa, quando a barbaridade dessa aconteceu no Rio de Janeiro, foi punição exemplar, que é para isso que serve o sistema de justiça. Tá joia? Quero agradecer muito a presença aqui do Dr. Hugo Batalha.
Tem muitos assuntos aí, pessoal, ficou uns temas aí para trás ainda, que é sobre alguns projetos aí importantes que o Dr. Hugo tem defendido, né, de atenção, inclusive, para os servidores da área de segurança pública, mas oportunidade não vai faltar, nós vamos convidá-lo novamente para vir aqui o programa mais à frente. Zeca Colares nos abrilhantou aqui hoje com 2 trabalhos fantásticos, Estação e Pés Descalços. Zeca, muito obrigado pela participação no programa. Nós podíamos fazer um programa com o Zeca, pessoal, só para conversar sobre cultura brasileira, não é? Porque de fato é sensacional. E aí um outro especial só sobre música, não é? E sobre o seu trabalho. Ô Zeca, obrigado mesmo. Eu que agradeço. E como é que nós vamos terminar o programa aqui? O que você vai mandar pra gente aí? Eu vou fazer uma moda aqui de um pagodinho de viola para... A gente não pode jamais renegar as raízes, né? Eu quero oferecer para os clurueiros. Recentemente, essa semana nós perdemos o Paulette, que é o pandeirista de Cururu de Sorocaba, que eu acompanho o trabalho há muito tempo. E o nosso mestre Cid Garoto, que está, acho que eu fiquei sabendo que está hospitalizado, mas já está bem. Então vamos lá. Poxa, obrigado, hein, pessoal.